Bom dia, pessoal. Infelizmente, eu não vou conseguir estar aí com vocês hoje, certo? No nosso último aulão antes do recesso. Mas vou deixar aqui a aula gravada. É uma continuação, mais ou menos, da nossa aula da semana passada, que foi uma resolução de questões, certo? Eu trouxe aqui outras questões de temas que caem muito no Enem também. E vou trazer a resolução, explicando aqui para vocês no vídeo como é que faz aquelas que eu mostrei na aula passada, que não deu para a gente resolver, né? Então, vamos lá. Basicamente, certo? Vai ser o mesmo estilo, só resolução de questões, para a gente fazer uma revisão massa. Aqui o slide de sempre, né? Sou Beatriz, monitora de matemática, e aí estão meus contatos. Usem muito esses contatos, principalmente agora no final do ano, que a gente vai estar de recesso, para pedir questão, para tirar dúvida das questões que vocês não entenderam, enfim. E aí está o meu e-mail e o meu telefone, certo? Então, vamos lá. Começando aqui com uma questão do Enem 2017. Enem recente, ou seja, a probabilidade das questões serem parecidas com esse Enem é muito grande. Enfim, às 5h15 começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Ou seja, não existe um momento que a chuva está mais forte ou mais fraca, ela vai estar sempre igual, então a vazão é sempre igual. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, ou seja, tipo aqueles paralelepípedos mesmo de estrada, né? Imagina, só que é uma piscina grande no formato normal. Começa a acumular a água da chuva e às 18 horas, ou seja, 45 minutos depois, o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Então, em 45 minutos de chuva, a gente alcançou um volume, um nível de água de 20 centímetros de altura, certo? Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante, ou seja, está chovendo, eles abriram o ralo e estão deixando essa água escoar. À medida que ela enche por causa da chuva, ela vai secando também por causa desse ralo. E aí ele diz que às 6h40, ou seja, 40 minutos depois que abriu esse ralo, a chuva cessa e, nesse exato instante, o nível da água da piscina baixou para 15 centímetros. Então, se a chuva cessou nesse exato momento, quer dizer que até então estava existindo esse equilíbrio entre a vazão do ralo, ou seja, o escoamento do ralo, e o enchimento pela chuva, né? O que a questão quer saber, então? No instante que a água dessa piscina terminar de escoar completamente, está compreendido entre. Ou seja, ele quer basicamente que a gente descubra a vazão desse ralo, para que a gente consiga afirmar em quanto tempo esses 15 centímetros de altura restantes vão ser escoados por esse ralo, já que agora não tem mais o enchimento da chuva, certo? Então, vamos lá. Basicamente, qual é o nosso primeiro passo? É analisar essas informações, colocar escritas direitinho, dadas do enunciado em relação à chuva. Primeira coisa que ele diz, que de 5h15 até 6 horas, ele aumentou, teve um enchimento de 20 centímetros de altura. Ou seja, foi 20 centímetros em 45 minutos. Aí representei aqui, 20 centímetros por 45 minutos, né? Ou seja, é igual a 4 centímetros por 9 minutos. Bia, por que você não colocou 1 centímetro para saber quantos minutos enche 1 centímetro? Enfim, porque quando a gente vai simplificar essas razões, o ideal é que a gente consiga simplificar até o ponto que os números não fiquem quebrados. A gente vê, então, que o máximo de simplificação aí nessa situação é de 4 para 9, certo? Então, vai facilitar os nossos cálculos. Vamos seguir. E agora, o segundo passo qual é? É fazer justamente a relação entre a chuva e o ralo. O que ele diz? Se a chuva está enchendo 4 centímetros a cada 9 minutos, esse é um dado que a gente já tem. Aí o enunciado já deu. Mas ele diz também que essa chuva, menos o ralo, ou seja, o que a chuva enche, menos o que o ralo tira, deixou um débito, vamos dizer assim, de menos 5 centímetros a cada 40 minutos. Bia, não entendi. Como assim? Vamos voltar lá no enunciado. Olha aqui. Ele diz que depois de 40 minutos que esse ralo que atuou, né, o ralo estava ligado,
ou melhor, aberta, desculpa. Ele só conseguiu baixar realmente 5 centímetros. Não, quer dizer então que a chuva parou? Não, mas quer dizer que existiu uma equivalência que depois de 40 minutos ele, na verdade, só baixou 5 centímetros. Então, na verdade, esse ralo ele vai atuar aqui, a chuva menos o ralo é igual a menos 5 centímetros a cada 40 minutos. Bia, então, se essa chuva continuasse acontecendo, a gente ia só conseguir secar essa piscina depois de quanto tempo? 40 minutos vezes 4. Porque se a cada 40 minutos ela desse 5 centímetros e estava com 20 no começo, quer dizer que eu precisaria de 40 minutos vezes 4 para poder secar essa piscina completamente, com a chuva acontecendo. Mas ele quer saber quando a chuva parou. Então, essa equação aqui vai ser de extrema importância, certo? Vamos seguir. Então, a chuva é 4 centímetros a cada 9 minutos. E a chuva menos o ralo é menos 5 centímetros a cada 40 minutos. Então, o ralo vai ser quanto? A gente vai passar o ralo para cá, para ele ficar positivo, né? Para o lado direito. E essa fração aqui para a esquerda. Então, o ralo é igual a 4 sobre 9 mais 5 sobre 40. Estava negativo aqui, passou para o outro lado positivo. Então, o ralo vai ser 4 nonos mais 1 oitavo, certo? Então, o ralo, a gente vai ter que igualar aqui os denominadores, né? Para eles ficarem iguais e poder fazer a soma. Então, qual é o jeito mais fácil? É só multiplicar esses dois números, né? 9 vezes 8 é igual a 72. Então, para chegar aqui, ele teve que multiplicar por 8. Então, eu vou multiplicar 4 por 8. E para chegar aqui, eu tive que multiplicar por 9. Então, eu vou multiplicar o 1 por 9 também. Então, basicamente, o ralo, ele escoa 41 centímetros a cada 72 minutos, certo? Essa é a vazão do ralo. Então, vamos lá. Qual é o último passo, então? Calcular um instante para secar a piscina inteira. Então, ó, como é essa vazão? A gente vai ter que calcular a secagem de 15 centímetros, certo? Escoamento. Secagem, perdão. Escoamento. Então, se 41 centímetros a cada 72 minutos, vezes um tempo, ou seja, um instante que a gente não sabe, vai ser igual a 15 centímetros. Então, o tempo é igual a 15 vezes 72 sobre 41 avos. Então, o tempo vai ser 26,34, vai dar um número aí bem quebrado. Mas ele está pedindo intervalo, justamente por isso. Então, o intervalo é um tempo entre esse aí que deu no cálculo. Então, a gente vai somar aqui, ó. 6,40 mais 26, que é um número inteiro, vai dar 7 e 6. Então, a alternativa D de dado, ó, que fala que é um tempo entre 19 horas e 19 e 10 minutos, certo? Primeira questão aí, ok. Vamos lá. Segunda questão. Uma padaria vende, em média, 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação. Então, aqui a quantidade de pães é igual a 400 menos 100 P. Ele diz aqui, ó, na qual Q representa a quantidade de pães vendidos diariamente e P o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial, de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. O que é que ele quer? Diminuir o preço o maior possível e continuar com a arrecadação de R$300, certo? O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar entre o intervalo. Olha só, vamos calcular aqui. Se ele diz que a arrecadação média é de R$300 e ele vende 100 pães por dia, é uma divisão simples. Quer dizer que o pão está custando aí, em média, R$3, certo? Então, o preço desse pão que a gente vai encontrar agora tem que ser menor do que R$3 para ser um desconto, né? Senão perde o sentido aí. Então, vamos lá. Basicamente, o que é que a gente tem que fazer? Tem que montar a equação que foi nos dita no enunciado. Ele diz que vamos lá, o que é uma arrecadação? É o preço do produto vezes a quantidade que foi vendida, certo? E aí,
a gente vê que a gente já tem a equação da quantidade de pães vendidas. Então, a gente vai colocar essa equação vezes o preço, certo? Então, a arrecadação A é igual ao preço de cada pão vezes a quantidade de pães vendidos. E a gente já tem essa fórmula aqui de quê? Que é 400 menos 100P, certo? Então, a gente vai multiplicar Q por P e vai ter a arrecadação. A arrecadação, ele já diz, tem que manter em 300. Então, vai ser igual a 300. Basicamente, o que é que vai acontecer aqui? P vezes 400, P vezes menos 100P. Então, ó, quando a gente dividir isso tudo por 100, para simplificar, a gente vai ter P ao quadrado é igual a menos 4P mais 3, que é igual a 0. Eu já coloquei aqui a fórmula na função do segundo grau, tá, gente? Se vocês forem conferir, realmente vai dar isso. E aí, aqui a gente vai ter uma função de segundo grau, que na aula de função de segundo grau a gente aprendeu que para resolver, a gente tem que encontrar duas raízes quando o delta é maior do que 1, certo? E aí, a gente já tem, então, que uma dessas raízes provavelmente é o quê? É o valor do pão atual, né? Então, a gente vai ter que encontrar a outra. O que é que a gente vai fazer aqui? Calcular com as fórmulas que a gente aprendeu. Fórmula de Bhaskara e a fórmula do delta. Então, primeiro a gente tem que descobrir quanto é o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A é 1, certo? Quando está só a incógnita aqui, automaticamente a gente presume que aqui é 1. O valor de B vai ser menos 4, ó, que é o valor que está elevado, o P elevado a menos 1. A incógnita elevada a menos 1, no caso. E o C é o algarismo que está sem incógnita, né? Então, A é 1, B menos 4, C igual a 3. Como é que a gente vai primeiro calcular o delta, né, pessoal? Então, o delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, vai dar o quê? 16. Lembrando que quando a gente eleva um número negativo a uma potência par, ele vai ficar positivo, ou seja, menos 4 elevado a menos 2 é par, ele vai ficar mais 16, certo? Então, 16 menos 12 é igual a 4, delta positivo, tem o quê? Duas raízes, então, essa equação. Agora é só colocar na fórmula de Bhaskara, né? Então, o que é que a gente vai fazer? X é igual a menos B. Se B é menos 4, menos B é o quê? Mais 4. Então, mais 4. Mais ou menos raiz de delta, que é 4, então é mais ou menos 2, dividido por 2 vezes A, e A é 1. Então, é mais 4, mais ou menos 2, dividido por 2. Então, x1 ou x' vai ser quanto? 3, por quê? 4 mais 2 dividido por 2 vai dar 6 dividido por 2, que é igual a 3. x2', o x2 vai ser x é igual a mais 4 menos 2, então vai ser 2, dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. Bia, como é que eu vou saber qual é a resposta certa? É só analisar as alternativas que a gente tem. Se ele diz que quer primeiro uma promoção, ele quer o menor preço possível. Perdão, pessoal. Ele quer o menor preço possível. E a gente já tinha visto que o primeiro preço era de R$3. Então, não faz sentido você dar um desconto se vai continuar o mesmo preço, né? Logo, a nossa alternativa vai ser o quê? O pão vai baixar para R$1. A alternativa A, que está entre... Eita, aqui. Entre 50 centavos e 1,50, certo? Maior que 50 centavos e menor do que 1,50. Então, letra A. Seguindo, um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa de papelão um objeto cúbico. Cúbico é o quê? Arestas iguais, certo? De 80 centímetros de aresta. Ou seja, a altura é igual a 80 centímetros, largura é igual a 80 centímetros e comprimento é igual a 80 centímetros, certo? Qual é o volume de um cubo? Base vezes a altura vezes seu comprimento, certo? É a área, ou seja,
O comprimento vezes a largura vezes a altura, né? A gente imagina vários quadrados empilhados, vários quadrados iguais. Então, a gente vai calcular a área desse quadrado da base e multiplicar pela altura dele. Como se fosse uma resma de papel, por exemplo. Imagina uma resma em forma de cubo. Post-it, se ele tivesse as mesmas arestas. A gente está empilhando várias formas iguais, né? E pegando o volume pela altura que acumula. Então, vamos lá. Que não pode ser desmontada, ou seja, a gente não vai poder desmontar a forma, então ela vai ter que ficar com o volume dela completo. Isso é basicamente para dizer que o volume dela está inteiro. Eles têm à disposição 5 caixas com diferentes dimensões, conforme descrito. Aí faz aqui uma descrição geral de 5 caixas. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número. Então, gente, basicamente o que ele quer? Ele diz, ó, o objeto não pode ser desmontado, então vai ter que usar o volume total. E ele quer a caixa que sobre menos espaço livre, ou seja, que o volume seja mais parecido com o objeto que ele está colocando lá dentro. Então, vamos analisar aqui. Imagina esse aqui é o objeto, certo? 80, 80 e 80. E aí, a gente vai comparar essas caixas. Primeiro, ao observar, você vê que a caixa 2, ela tem uma das dimensões é de 75 centímetros. Uma dimensão de 75 centímetros, logicamente, não vai comportar uma de 80. Não vai caber, né, o objeto. Então, a gente já vai excluir a caixa 2, ou seja, não precisa calcular o volume da caixa 2, porque é impossível que a alternativa seja ela, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Calcular os volumes de tudo. Aqui, o do objeto, 80 vezes 80 vezes 80, 500.012, certo? Olha aqui. E calcular as das respectivas caixas. A gente analisando aqui, ó, pelo olho, talvez a pessoa fique mais confusa, porque aqui são a caixa 4 e a caixa 5, são as caixas que têm maiores dimensões de aresta, né? E uma delas é 95 e 95. Então, Bia, não estou sem tempo. Você ia calcular essas aqui? Provavelmente não, porque provavelmente ia dar os maiores números. Mas eu tenho tempo. Faça com calma que dá tempo sim calcular. Então, ó, aqui 722, 701, 627, 636. Logicamente, a caixa que teria um volume menor e que caberia ao cubo, porque essa aqui não tem como ser, é a caixa de número 3. E aí você vê ó, que as arestas são todas maiores do que o nosso cubo. 85, 82 e 90. Logicamente, então, seria a alternativa C, certo? A escolhida para comportar essa caixa. E agora, eu vou deixar aqui gravadas as duas questões que não deu para resolver na aula passada, para vocês, né, terem a lógica aqui da fala para poderem analisar. Vamos lá. É em 2019. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado, ou seja, ele está cortado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas, ou seja, cortes paralelos, a cada uma das faces de um tetraedro regular. Está aqui o tetraedro regular e aqui está um truncado. Só que eles vão cortar aqui, aqui e aqui também, certo? Nas pontas desse tetraedro. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas secções está indicada na figura. Ele não quer a área, ele não quer nada. Olha o que ele está perguntando. Essa luminária terá por faces, ou seja, depois dos 4 cortes, o que é que vai sobrar? Qual é a figura geométrica que a gente vai ter, certo? Então, ó, eu já coloquei a alternativa para a gente analisar junto. Olha só, ali era uma pirâmide, certo? Aqui, ó, tem 4 faces triangulares. E aí eu cortei a primeira, cortando o triangular, a de cima. Cortei a segunda, as pontas estão todas triangulares. Então, todas as pontas vão ser triângulos.
Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter 4 triângulos. Tem um lá atrás também. E o que é que vai acontecer com essas faces aqui? Olha só, cortei aqui, ficou um quadrilátero. Vou cortar aqui, vai ficar o quê? Um pentágono. Agora tem 5 lados. Cortei aqui, vai ficar um hexágono. Ou seja, vai ter 6 lados. Então, o que é que vai acontecer? Basicamente, as 3 faces que eram triangulares, as grandes, elas vão formar hexágonos regulares, certo? As 4 faces, no caso, essa aqui, a de trás e a de baixo, certo? Então, vão virar 4 hexágonos regulares. E as de cima, esses topos aqui, ó, vão formar triângulos equiláteros, certo? Então, ó, A dividido por 3, está mostrando aqui um triângulo equilátero, é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Ele está dizendo que todos vão ter a aresta de A sobre 3, né? Então, ó, basicamente, é essa a nossa forma aqui. Bia, por que você trouxe essa questão? Porque tem muita questão do Enem de matemática que é para você analisar uma forma e deduzir. Seja para montar, completar um cubo, ou montar uma pecinha de Lego, daqueles brinquedos de encaixar, ou de ver a sombra de algum letreiro. Enfim, sempre tem algumas que são deduções. E é muito bom a gente treinar a nossa cabeça para conseguir imaginar essas figuras, no pensamento óbvio, em 3D. Porque vai facilitar muito o trabalho de vocês, certo? E aí, vamos aqui para a última questão. Enem 2015. Também relativamente recente, né? Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ou seja, ela vai fazer um gráfico, vamos dizer assim, utilizando um dos polígonos ao lado. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras. Tá aqui, ó, o triângulo, o quadrilátero, o pentágono, o hexágono e o octógono, certo? Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o... Vamos lá. Ela já deu boa parte da questão para a gente aí. Por quê? Porque diz, basicamente, só tem um certo. Se só tem um certo, a gente já consegue eliminar alguns aí só olhando. Por quê? Vamos analisar. O triângulo, quando a gente teria que calcular para poder saber a porcentagem de cada coisa, como é que a gente calcula a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2, né? E aí, o que acontece? A gente não tem a altura do triângulo. Então, não teria como você calcular. E pelo olho, assim, você percebe que não tem como ser. Por quê? É 60% de carboidrato, 10% de proteína e 30% de gordura. Não tem como você afirmar que esse triângulo aqui tem essa disposição sem esse cálculo, certo? Então, a gente já exclui o triângulo. Aí, aqui, ó, o carboidrato vai ocupar no quadrilátero, está mostrando que é 50%. Mas não é 50%, ele está dizendo que é 60%. Então, já também não é o quadrilátero. No caso do pentágono, cada triângulo desse do pentágono, ó, um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos, ele vai corresponder a quanto? Se a área total é 100%, eu tenho 5 partes iguais, quer dizer que cada parte dessa vai ser o quê? 20%. Se cada parte dessa é 20%, um triângulo desse é 20%. Vou deixar esse em stand-by. Aí aqui, ó, ele mostra o hexágono, certo? Vamos dividir em 6 triângulos. Cada triângulo desse corresponde a aproximadamente 16,6%. E aí, você já vê que vai ficar uma conta bem quebrada. Octógono. Também, mais ou menos, mas já é um número mais inteiro, né? Porque quando você soma 2 partes dessa, já vai dar 25, vai ficar mais ok. Mas ainda assim, cada triângulo desse do octógono é 12,5. Só que vamos lá, ó. Se a gente for calcular
A parte do carboidrato, que é a maior, é mais fácil de visualizar, que é 60%, aqui dá 50%, aqui vai dar 58,1%, porque vai pegar 3 triângulos, ou seja, 16,6 vezes 3, mais metade, ou seja, 8,3, vai dar aproximadamente 58,1. Então, não dá 60, né? E do octógono, também, ó, vai dar o quê? 75%. Porque ele está dizendo que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Acho que eu contei certo. 6 partes. Isso mesmo, está dizendo que carboidratos são 6 partes de 12,5. Então, seria 25 vezes 3, né? Que dá 75. Então, aí, qual é a nossa alternativa? A correta é o pentágono. Por quê? Cada partezinha dessa corresponde a 20%, e os carboidratos estão ocupando exatamente 60%, que é correspondente ao quê? 3 partes. 20 vezes 3. Então, muito obrigada, pessoal. Essa vai ser a nossa última aula de matemática do ano, certo? Bom recesso. Utilizem aí para descansar. Também tentem não resolver algumas questões para não parar de vez. Sempre ideal tentar manter aí uma constante. E boas festas, um feliz ano novo. Espero que 2021 prometa aí, né? Porque esse ano, pelo amor de Deus. Um beijo aí no coração de cada um. Qualquer coisa é só falar, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. A gente não vai parar de responder vocês, tá? E é isso, gente. Tchau, tchau.